Pode começar? Chega um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás aqui. Eu sou Fausto Antônio, professor da Unilab, paulista, escritor negro brasileiro, estudioso das relações étnico-raciais e também estudioso do sistema cultural negro brasileiro. E autorizo a divulgação do vídeo como elemento importante para a discussão do racismo no Brasil e também para a construção de outras possibilidades do ponto de vista curricular e também de aprofundamento de debates em torno da cosmogonia negro-brasileira e negro-africana. Pode começar. Então, como eu disse, Você representa. isso, sou o professor Fausto Antônio, escritor negro brasileiro, escrevo na série Cadernos Negros e estou produzindo literatura há 31 anos. Tenho uma obra vasta e já estudada pela historiografia literária brasileira e publiquei recentemente no Reino da Carapinha e Memória dos Meus Carvoeiros, um texto infanto-juvenil e outro romance memorialista. E leciono aqui na Unilab filosofia da ancestralidade e outras disciplinas. E a minha abordagem aqui, ela tem 3 caminhos que são importantes para discutir o lugar do negro na sociedade brasileira. O primeiro é o debate do racismo, que é fundamental do ponto de vista de superação das desigualdades raciais. Um lugar que é importante é a compreensão do racismo. Outra discussão importante diz respeito à produção dessa literatura chamada negro-brasileira. E o outro campo que gostaria de tratar aqui, mesmo que rapidamente, é da filosofia da ancestralidade com filosofia africana, campo no qual eu tenho me dedicado do ponto de vista acadêmico. Então vou iniciar falando do racismo brasileiro e de algumas questões que são importantes do ponto de vista didático, pedagógico e da nossa organização também para superar as desigualdades raciais existentes no Brasil. Tenho lidado com essas discussões ao longo de toda a minha vida. E um debate que é importante é da compreensão do racismo, de como ele se define e funciona no Brasil. Então nós temos um campo de desigualdades profundamente estruturado no Brasil, desigualdades ocupacionais, locacionais, educacionais, institucionais, estruturais, e que tem impacto muito profundo na organização dos sistemas de poder da sociedade. Então nós temos um sistema político parlamentar com raros negros, sistema judiciário é uma casta de homens brancos no Brasil, sistemas de comunicação comandados só por brancos e brancas, e o sistema educacional brasileiro também, como reflexo dessa organização de poder, é um espaço bastante restritivo do ponto de vista de currículos e de epistemologias que digam respeito à efetiva inclusão de negros e negras e também de toda a dimensão e herança negro-africana que nós temos do ponto de vista da sociedade brasileira. Mas, por outro lado, todas essas desigualdades que poderiam ser enfrentadas de maneira bastante rápida, digamos assim, porque elas são bem evidentes, a ausência de negros no sistema de comunicação no Brasil, ela é bastante flagrante, ela não demanda nenhuma compreensão profunda dessa realidade, a ausência de negros nos espaços de comando também, só que nós temos uma complexidade que é dada do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista político, da organização política do racismo. Quer dizer, o racismo ele se organiza também a partir do mito de democracia racial, e esse mito é muito forte na sociedade brasileira. Há uma política e mito também de cordialidade no âmbito das relações étnico-raciais, que precisa de ser superada. Há uma política de silêncio em torno desse debate, ela precisa de ser rompida, e há também uma política de construção de ignorância, e é uma construção permanente de ignorância em torno do racismo brasileiro. E a questão central do racismo brasileiro, que eu tenho enfrentado como pesquisador, como docente, como escritor negro brasileiro,
é a branquitude. Normalmente nós falamos do racismo para falar daqueles que são impactados pelo racismo, né? Com a política de branqueamento, com o mito de democracia racial, com a política de cordialidade, com a política de silêncio, com a ignorância em torno do debate, mas nós não enfrentamos o debate daqueles que são beneficiados pelo racismo brasileiro, que são brancos e brancas, que compõem a elite brasileira e que precisam entrar com urgência no debate. Então é preciso uma política no Brasil para revelar também esses sujeitos que não são universais, que são os brancos, mas que são apresentados pela sociedade brasileira no cotidiano e mesmo em trabalhos científicos e acadêmicos, eles não são apresentados ou são apresentados como sujeitos universais. Mas os brancos e brancas, eles não são sujeitos universais, eles são sujeitos étnicos e no Brasil, a elite brasileira branca, ela precisa de ser apresentada tal como ela é. Ela é a produtora do racismo brasileiro e também é aquela que se beneficia do racismo brasileiro. Então é um enfoque que é necessário, que já foi objeto de alguns estudiosos no Brasil. O professor Milton Santos, o geógrafo baiano, geógrafo e filósofo, ele destacou inúmeras vezes nos discursos a respeito do racismo no Brasil que era importante esse debate. O debate ele não pode ficar só em torno daqueles que são, digamos aí, as vítimas do racismo brasileiro, aqueles que são objeto da discriminação, mas sim é preciso revelar aqueles que são beneficiados pelo racismo brasileiro. Então é um enfoque super importante esse, de desvelar a branquitude, apresentar a branquitude e, sobretudo, é preciso uma construção de políticas para superar esse estágio que nós temos no Brasil. No momento atual, a corrupção estrutural feita no Brasil é um lugar no qual nós podemos revelar exatamente essa estrutura da sociedade. A corrupção como um instrumento para a leitura da sociedade brasileira, ela nos revela exatamente isso, que a corrupção estrutural no Brasil ela é feita por brancos e brancas. Nós, negros e negras, estamos fora da corrupção estrutural. As populações indígenas também estão fora da corrupção estrutural e também as populações pobres, é evidente, né? Então, a corrupção no Brasil é feita aqui por empresários, e são brancos e brancas, e é mais um dado concreto da sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Um período extremamente difícil de um golpe que foi dado a serviço das elites brancas brasileiras e que revela esse dado concreto da sociedade brasileira, que é o nosso afastamento daqueles sistemas a que eu fiz referência. Como nós estamos fora do sistema econômico, do sistema financeiro, do sistema militar, como comando, nós estamos na base do sistema militar, como comandados e como reprodutores, né, negros e negras, e os pobres, como os reprodutores do sistema racista e do fascista, da perspectiva fascista que é trabalhada pela polícia brasileira. Mas nós estamos fora do comando, a orientação é racista e é fascista. Estamos fora também do sistema de comunicação, dessas famílias brancas que comandam, que são 9 famílias, da família do Abravanel até a família Saad, são 9 famílias brancas que controlam o sistema de comunicação. Então, toda essa ausência, ela tem retrato também do ponto de vista da corrupção estrutural. Nós estamos fora. E, eventualmente, pobres e negros podem até participar de pequenos delitos, digamos, do ponto de vista conjuntural, no que diz respeito à corrupção, mas a estrutural nós estamos fora, que é um dado da realidade brasileira e que mostra o tanto que a branquitude ele é responsável pelo desgoverno do Brasil e, sobretudo, ela tem que ser apresentada para o debate das relações étnico-raciais. Então, esse é um enfoque da questão do racismo brasileiro, né, que não se esgota na minha exposição, mas é uma parte de que acho necessário para abrir um debate. A outra questão, e que tem relação com todo esse esmagamento do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das estruturas de comando da sociedade brasileira, diz respeito à produção das linguagens, que é o caso da literatura, né, da produção de pensamento, que também é marcada por um campo de afogamento da negrura e de apresentação da branquitude como valor único. Isso tem repercussão daí na produção da literatura.
na produção, tanto na presença ou na ausência de autores e de autores negros e de autoras negras, como também do ponto de vista da construção dos personagens, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista dos temas, do ponto de vista assumido na narrativa, na construção do eu lírico e, sobretudo, na recepção. Negros e negras no Brasil, eles não são considerados pela literatura oficial brasileira, que é uma literatura branca, como elementos importantes do ponto de vista da recepção. Nós não estamos presentes, negros e negras, na recepção produzida pela literatura brasileira. E esse campo, que é construído historicamente no Brasil, desde o Teatro Experimental do Negro, e com uma produção ainda mais significativa e mais, digamos, sistematizadora de uma perspectiva negro na produção literária, feita a partir da série Cadernos Negros, em 1978, e também de autores que estão num campo de individualidades, mas que são importantes pós-1978, ela tem essa preocupação. Não só de construir personagens negros com história, com problemática, mas de levar em conta uma recepção negra, que é muito importante, buscar leitores e considerar também na produção leitores e leitoras negros e negras. Então é uma discussão super importante, essa feita pela literatura negra brasileira, e ela tem relação com com essa construção nossa, feita a partir da Lei 10.639 e também com a produção de uma autoexpressão negra, e ela só é possível com a produção artística que leve em conta isso, que considere o racismo e que considere também esses mecanismos estéticos como instrumentos importantes para a superação do racismo. Então, uma literatura negro-brasileira é um outro campo importante para a superação do racismo, porque ele está presente nas linguagens, não há possibilidade de o racismo prosperar sem uma linguagem que o veicule. Então a literatura é um campo importante. O outro que eu fiz referência inicialmente é da filosofia da ancestralidade como filosofia africana, que é um outro campo importante de estudos, e aí nós temos contribuições novíssimas e que vão promover um deslocamento. Da mesma forma que o branco é apresentado como um sujeito universal, nós temos